Este programa tem o apoio do Crédito Agrícola. Acredite no poder das suas ideias. Se tem um projeto inovador nos setores da agricultura, do agroalimentar ou da floresta, participe na 13ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola. Vamos atribuir 35 mil euros em prémios. Candidatos até 9 de agosto em prémioinovação.pt. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL registada junto do Banco de Portugal, sob o número 9000. Paulo, confirma-se, a inflação desceu para os 3%. É verdade, dados do INE, confirmados ontem, depois da estimativa rápida que é divulgada logo nos últimos dias do mês ou no início do mês seguinte. E então cá está, os preços cresceram em média 3% em julho, isto em termos homólogos, e portanto a inflação caiu em relação, 0,2 em relação à inflação do mês anterior. E agora também temos detalhe das classes de produtos, neste caso que mais subiram, aquelas que são mais importantes para esta volatilidade. Os produtos energéticos aumentaram 8,7%, cá temos, em termos homólogos, portanto muito acima daquilo que é a média dos 3%. Ainda assim, desaceleraram em relação a 0,4 em relação ao crescimento de preços que tinham registrado em junho, e os produtos alimentares não transformados, os frescos, frutas e por aí fora, que também são daquelas classes que mais reagem quando há aqui uma subida maior de preços, tiveram uma variação de 3,7%. Aqui muito mais próxima esta variação daquilo que é a média da inflação, e bem abaixo daquilo que tinha ocorrido em junho, que era de um crescimento de preços de 5,1%. Portanto, temos aqui, se quisermos, uma certa normalização dos preços, depois daquele aumento mais rápido, logo depois da intervenção dos Estados Unidos ali no Golfo, no Médio Oriente. E, portanto, com isto tudo, a inflação subjacente, que é aquela que retira estes produtos mais voláteis, a energia e os alimentos frescos, essa inflação subjacente, que também é mais importante depois nas contas do BCE, foi de 2,6%. Portanto, uma certa normalidade aqui. No fundo, esta reflete tudo o resto que não são estes mais voláteis, e é um indicador que o BCE olha bastante, não só o português, como é evidente, mas depois o agregado à zona euro. E, portanto, vamos ver o que é que acontece nas próximas semanas, agora no verão, também para tentar perceber o que é que o BCE depois em setembro vai fazer com as taxas de juros, que isso é muito importante. Damos agora um saltinho até a Alemanha, porque há medidas para atenuar as reformas baixas no futuro. É, exato. Aqui, obviamente, isto não tem a ver diretamente com o nosso bolso, isto aplica-se aos alemães ou às pessoas que vivem na Alemanha, mas é para se perceber o que é que alguns países estão a fazer. Nós temos uma perspectiva, embora isso haja um grande debate político sobre isso, temos a perspectiva de uma segurança social que, para se manter sustentável, vai ter que pagar reformas cada vez mais baixas à medida que o tempo vai passando. Ciente disso, o Governo Alemão aprovou esta quarta-feira, ontem, um projeto de lei que se chama a Pensão de Início Precoce. E o que é isto? Todas as crianças no país vão receber, a partir dos 6 anos, 10 euros mensais do Estado para a reforma. Portanto, o Estado vai entregar às crianças e jovens, se quisermos, entre os 6 e os 18 anos, 10 euros mensais, que ficam numa conta, ficam a ser capitalizados. Não pode ser mexida, claro. A ideia é a mesma reforma. É a reforma, mas o Estado a fazer comprar gomas logo a seguir. Desculpa, foi em cima de ti. O Estado a fazer poupança em nome dos próprios, sem dúvida. No fundo, é para incentivar o Estado a dar o exemplo, se quisermos. Está aqui um primeiro contributo do Estado para estas crianças, no fundo, para dizer às famílias também, e aos pais, e às próprias crianças já agora, e jovens, que a poupança é um assunto que deve começar a ser tratado cedo na vida das pessoas, não é? Quando se chega aos 50 ou 60 anos. Isto é de facto para reforçar o sistema de pensões alemão, não é? Depois, obviamente, que isto pode ser complementado com contribuições dos próprios pais para uma conta individual que possam criar para os filhos, aí dependendo da capacidade e da vontade, obviamente, das famílias. O que é que o Governo diz, o Governo alemão diz em relação a isto? Diz que desta forma os jovens vão acumular um património próprio ao longo destes anos, vão aprender desde tenra idade como funciona, no fundo, a previsão financeira e a precaução financeira, e também como funcionam os mercados de capitais, porque obviamente esse dinheiro depois tem que ser investido sempre numa perspectiva de longo prazo, ou longuíssimo prazo até.
Atualmente, essa pedagogia, se quisermos, depende com demasiada frequência da situação económica da família. Portanto, há aqui também, se quisermos, uma medida de cariz social, isto é, não deixar isto dependente só da capacidade dos pais e da família, e o governo alemão diz que essa desigualdade ao longo da vida, e quando as crianças são pequenas, prolonga-se depois, frequentemente, até à velhice. Portanto, há aqui um efeito bola de neve, que nós conhecemos, enfim, até da observação diária. E o governo alemão quer mudar isso. Depois, os pais poderão também abrir uma conta de investimento, complementá-la, lá está, mediante contribuições voluntárias, e a partir da maioridade a conta passa então para o sistema de previdência, para a reforma, tem vantagens fiscais também que estão em vigor no país. O capital só pode ser levantado a partir dos 65 anos, quando as pessoas levantarem 65 anos, que é a idade da reforma. Interessante. E vai ser interessante perceber que estes 10 euros por mês, que não são, para muita gente, não são inacessíveis, uma poupança de 10 euros por mês, vai ser interessante perceber que ao longo de 40 anos, por exemplo, uma capitalização normal, imaginem com um rendimento anual de 4-5%, não é nada extraordinário, vai acumular largos milhares de euros. Um dia destes podemos fazer essa conta. É uma conta fácil, perceber começando aos 6 anos, quando chegar aos 65 anos, 10 euros por mês, quanto é que aquela criança então já sénior, quando chegar aos 65 anos, terá uma taxa de rendimento anual. Sem dúvida. Para quem não vive na Alemanha. Isso. Portanto, isso está-se a passar na Alemanha. Nós cá continuamos a discutir um bocadinho o sexo dos anjos, saber se a ação social é sustentável ou não. Este programa tem o apoio de BetClick.